Especial de Natal, e nós temos o privilégio de mais uma vez, como eu disse, ouvirmos o Evangelho juntos. Diz assim, João capítulo 1, versículo 1 em diante. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida. Esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne e nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele. Ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existe antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Vamos orar ao Senhor. Pai, nós te agradecemos por este culto que o Senhor nos proporciona prestar ao Senhor, por este culto onde a tua igreja, o teu povo, se curva, se dobra em adoração ao teu nome, para a glória do teu nome e para o louvor também da tua glória, Pai. Obrigado, Jesus, porque temos a tua palavra e pedimos, Senhor, que a palavra lida aqui seja o centro que vai direcionar as nossas vidas, as nossas mentes, os nossos corações em adoração, mas em compreensão e entendimento no poder do teu Espírito Santo. Que o Senhor possa, Deus, abrir os nossos corações, abrir a nossa mente, os nossos ouvidos da alma, e que possamos, ó Senhor, compreender a tua mensagem. Que ela venha, Senhor, de encontro e ao encontro dos nossos corações sedentos. Nós sabemos que esse momento o Senhor fala à tua igreja por meio da palavra, e nós pedimos, Deus, que nos faça sensíveis para ouvir tua voz. Conduz, Senhor, a exposição desse texto, e que tudo que for dito aqui possa ser dito na direção do teu Espírito. Nós te agradecemos, Senhor, desde já, porque sabemos que o Senhor nos ouve, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, no domingo passado, nós celebramos e oramos aqui o aniversário do Pedro. Pedro completou 3 anos. E eu me lembro como se fosse hoje, daquele dia 19 de dezembro de 2018. Já era próximo das 7h50 e o Pedro nasceu. E que alegria eu senti naquele momento. O meu coração vibrava, o meu corpo tremia.
e eu queria contar para todo mundo que o meu filho estava nos meus braços. Eu vi todo o processo do parto, eu vi saindo, eu cortei o cordão umbilical dele, e eu peguei e fiquei ali enquanto a Paulinha tomava os pontos. Eu fiquei com ele o tempo todo no meu braço, e ele olhando no meu olho, em nenhum momento ele dormiu. Que alegria que eu senti no dia do nascimento do Pedro. E eu confesso que no decorrer dos dias, depois agora de 3 anos, essa alegria tem se estendido. Eu tenho sentido cada vez mais alegria em tê-lo no nosso meio. Cada dia que passa, cada momento que passamos juntos, eu vejo, eu percebo algo nele que me faz sentir mais e mais alegria ainda. E nessa época do ano, semelhantemente, uma semana depois do nascimento do Pedro, nós celebramos o Natal, que, como foi dito aqui, simbolicamente, nós celebramos o nascimento de Jesus. Nós não sabemos a data ao certo do nascimento de Jesus, mas simbolicamente celebramos nessa semana do Natal, no dia 25 de dezembro. E aí eu fiquei pensando, será que nós temos cultivado, da mesma forma que nós cultivamos tantas coisas na nossa vida e no nosso coração diariamente, será que nós temos cultivado diariamente a alegria de ter Jesus entre nós? Será que nós conseguimos enxergar características em Jesus que fazem o nosso coração explodir de alegria? Não só na última semana de dezembro, mas todos os dias das nossas vidas. É isso que eu gostaria de observar aqui nesse texto hoje. Características da pessoa de Jesus que nos fortalecem, que nos renovam, que nos alegram, não uma vez ao ano, mas todos os dias de nossas vidas. E antes eu queria fazer algumas considerações gerais aqui sobre o Evangelho de João. Então, o Evangelho de João, quando ele foi escrito no primeiro século da igreja primitiva, os outros evangelhos já circulavam no meio da igreja. Então, o Evangelho de João foi o último a ser escrito dentre os 4 evangelhos. E os evangelhos que circulavam no meio da igreja eram Mateus, Marcos e Lucas, que são conhecidos como sinóticos. O que são os sinóticos? Eles são conhecidos como sinóticos pela semelhança que existe entre eles nos relatos a respeito da vida de Jesus. E não só pela semelhança dos relatos da vida de Jesus, mas também pela semelhança na ordem cronológica em que eles são escritos, né? na sequência em que eles são escritos. E estes evangelhos sinóticos, eles trazem consigo uma ênfase muito grande nos eventos que acontecem no decorrer da vida de Jesus. Já o Evangelho de João, apesar de relatar pontos centrais da vida de Jesus, ele parece que tem algumas outras preocupações. Muitos estudiosos têm dito que o Evangelho de João foi escrito para apresentar Jesus de um ponto de vista mais intelectual, mais filosófico, mas isso cai por terra, porque os intelectuais e filosóficos da época, e filósofos da época, eles não iam, de maneira nenhuma, aceitar bem a ideia da encarnação de Jesus, de que Deus poderia ter vindo entre nós em carne. Eles não iam aceitar a deidade de Jesus. O que é a deidade de Jesus? É a dupla natureza. É a natureza divina e natureza humana. Jesus ser 100% homem e ser 100% Deus. Áreas essas que João afirmava categoricamente e enfaticamente em todo o seu evangelho. Em todo o evangelho de João,
ele vai afirmar a deidade de Jesus, ele vai afirmar a encarnação de Jesus, que Deus de fato veio entre nós por meio de Jesus. Então, sendo assim, nós vemos então no decorrer do Evangelho de João, o propósito dele está descrito no primeiro capítulo e também no último. Talvez não só o único propósito, mas o principal propósito. E no capítulo 1, João, no versículo 7, ele vai dizer o seguinte, falando sobre João Batista: ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Então, o propósito de João era apresentar o Verbo eterno de Deus, a palavra eterna de Deus, que é Jesus, encarnada, que fez parte da criação, que glorificou a Deus na criação, que estava com Deus antes da fundação do mundo, que foi enviada pelo Pai para salvar pecadores que crescem nele e levá-los das trevas à luz. O propósito de João, então, é que o público ouvinte pudesse crer que Jesus, de fato, era o Filho de Deus, era o próprio Deus que veio em carne para salvar a humanidade dos seus pecados. Isso nós vemos no capítulo 1. Agora, no último capítulo, penúltimo, do Evangelho de João, capítulo 20, versículo 30 e 31, diz o seguinte: Jesus realizou na presença de seus discípulos muitos outros sinais milagrosos, que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida em seu nome. Ou seja, o Messias prometido, aquele que Deus havia prometido que enviaria para salvar o seu povo dos seus pecados, estava entre eles. O rei que ia reinar para sempre havia chegado na pessoa de Jesus, mas não como eles esperavam. Alguns esperavam que Deus viria numa energia, que Deus ia se manifestar numa energia. Outros esperavam que Deus ia ser enviado como um homem de guerra. O Messias seria um homem de guerra, que ia cessar todos os embates, todas as oposições e vencer todas as batalhas bélicas de guerra. Mas ele não veio nem como uma energia e nem como um homem de guerra. Ele veio de fato em forma humana. E se a fé dos que ouvissem a respeito dele fosse depositada nele, eles teriam vida em seu nome. E o detalhe aqui, irmãos, é que a fé não era apenas reconhecer que ele era capaz de realizar sinais milagrosos, mas essa fé, ela ia um pouco além. Ela dizia a respeito de que eles deveriam aceitar que a capacidade de Jesus de realizar sinais milagrosos revelava algo maior sobre a sua pessoa, revelava a pessoa divina de Jesus, e revelava o seu propósito redentor. Então, os sinais milagrosos de Jesus não eram um fim em si mesmo. Os sinais milagrosos de Jesus apontavam para a sua pessoa. Quem é a pessoa que realiza esses sinais milagrosos? É o próprio Deus que está entre nós. É o Redentor, é o Messias que foi enviado. E eles então deveriam crer que Jesus era Deus junto com o Pai e com o Espírito, e que governa o universo e a história desde sempre e para sempre. Então, esse era um propósito bem aguçado, bem claro no Evangelho de João. Quando nós fazemos uma leitura corrida do Evangelho de João, se você pegar num dia e ler do capítulo 1 até o final, você vai perceber que de fato esse propósito fica bem claro a respeito
de Jesus no Evangelho de João. E eu gostaria então de observar aqui algumas características da pessoa de Jesus e como essas características podem fazer diferença nas nossas vidas hoje. Como é que as características da pessoa de Jesus podem impactar a nossa vida hoje, no nosso dia a dia, no nosso convívio familiar, na nossa vida no trabalho. Porque nós sabemos que Jesus está entre nós. E se Ele está entre nós, se de fato o menino nasceu, se de fato o menino nos foi dado, e nós cremos, depositamos a nossa fé nesse Jesus que é divino e é redentor e governa todas as coisas, alguma coisa tem que mudar na nossa vida. Nós não podemos continuar vivendo da mesma forma. Ninguém tem um encontro com Jesus e continua o mesmo. Nós precisamos, então, olhar para essas características e observar algumas mudanças ou alguns impactos que elas causam em nossas vidas. Então, quais são as características que nos são apresentadas aqui e o que elas mudam em nossas vidas? Nesse texto que eu li, nesses 18 versículos que eu li, existem inúmeras características a respeito de Jesus. Eu separei apenas 3, que elas estão entre as principais características de Jesus apresentadas aqui. E a primeira delas é a eternidade de Jesus. Versículo 1, nós vemos já de cara a eternidade de Jesus. Versículos de 1 a 3, mas eu vou fazer a leitura aqui do versículo 1. No princípio era aquele que é a palavra. Então João aqui já começa o seu evangelho apresentando Jesus aos ouvintes e a nós como o verbo, a palavra. E essa palavra aqui, grega, ela se chama logos, que tem a ideia de uma palavra que tem vida em si mesmo, uma palavra poderosa em si mesma, uma palavra suficiente em si mesma. Então, João começa dizendo aqui, no princípio era aquele que é a palavra. E essa apresentação é central para a nossa compreensão a respeito de Jesus e também de todo o Evangelho de João. João faz aqui um link com o Antigo Testamento, com o primeiro livro da Bíblia, o primeiro capítulo da Bíblia e o primeiro versículo da Bíblia. Gênesis 1:1 vai dizer: no princípio criou Deus os céus e a terra. E João está falando que no princípio era aquele que é a palavra. Esse princípio é o mesmo princípio que João está relatando. O início de tudo, o início da criação. E no Antigo Testamento, o conceito dessa palavra, desse verbo, do logos, é a palavra de Deus, literal. No Antigo Testamento, o logos, que significa a palavra suficiente em si mesmo, a palavra poderosa em si mesmo, é literalmente as palavras ditas por Deus. Então, essa palavra de Deus, ela é poderosa para criar. Nós vemos o poder da palavra de Deus na criação. Desde o início, em toda a criação, no capítulo 1 e 2, e disse Deus. Então as coisas foram criadas porque Deus disse, porque a palavra foi proferida. Então a palavra ela era poderosa na criação. E era poderosa para sustentar o mundo também. E nós sabemos que do Senhor é a terra e tudo que nela há, o mundo e os que nele vivem. Então a palavra de Deus sustentava o mundo, sustentava a criação. Foi cantado aqui, Colossenses capítulo 1, Nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, tronos, soberanias, poderes, autoridades, tudo foi criado por Ele e tudo nele subsiste, tudo nele se sustenta, se alicerça. Então, a palavra de Deus no Antigo Testamento também ela era poderosa para sustentar o mundo.
E não só para sustentar o mundo e para criar, mas também para trazer julgamento ao povo e revelar os propósitos de Deus ao povo. Então, no Salmo 110, um salmo messiânico, que começa falando assim: assim diz o Senhor, a palavra de Deus proferida, no versículo 6 vai dizer que o Senhor julgará as nações. E no Salmo 119, versículo 105, diz que lâmpada para os nossos pés e luz para os caminhos é a tua palavra. Então, a palavra que clareia, que revela, ela não só julga, mas ela também revela os caminhos, revela os propósitos de Deus para o homem. E não só para isso, mas o verbo, a palavra de Deus poderosa para salvar o povo de Deus. Isaías 55, versículo 11, vai dizer o seguinte: que a palavra que sai da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que desejo e atingirá o propósito para o qual a enviei. Então a palavra de Deus é a poderosa para salvar, ela não voltaria vazia para Deus. Então é esse o Cristo apresentado por João a nós. Esse é o verbo, esse é o Jesus que João começa falando. É esse que João diz: no princípio era aquele que é a palavra. É esse verbo poderoso. E é interessante que nós percebemos que Jesus ele é apresentado por Mateus e Lucas, no início dos dois evangelhos, no tempo e no espaço humano. Porque Mateus e Lucas vão apresentar Jesus dentro da genealogia, falando desde o princípio, né? Um começa de trás para frente e o outro começa de frente para trás, mas ambos falando da genealogia de Jesus, né? Da linhagem de Jesus humana. Então eles apresentam Jesus no tempo e no espaço. Agora João, ele apresenta Jesus a nós aqui logo no primeiro versículo, antes do tempo e do espaço, antes da fundação do mundo, na eternidade. João apresenta dizendo que no princípio era o verbo, e no versículo 2, ele estava com Deus no princípio. Então, o princípio aqui que João está falando, como eu disse, é aquele princípio de Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus os céus e a terra. E esse princípio aqui é antes da fundação do mundo, antes da existência terrena e antes da existência humana. Jesus, não só apresentado por João fora do tempo e do espaço humano, mas sim na eternidade, mas também ele é apresentado como o próprio Deus, né? Versículo 2 vai dizer: ele estava com Deus no princípio e era Deus. Então ele não só estava com Deus, mas ele também era Deus. Então o verbo, a palavra eterna, que é Deus, que cria, que sustenta, que julga, que revela, que salva pecadores, no versículo 3 nós vamos ver que ela é inserida no tempo e no espaço humano. Ela é inserida na história. O próprio Cristo, o próprio Deus, no princípio é inserido na história. Como? Criando. Versículo 3 do Evangelho de João vai dizer: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito nada do que existe teria sido feito. Então Jesus Cristo, o verbo eterno de Deus, a palavra viva de Deus, não foi um acaso na história, mas ele existe antes da fundação do mundo, desde a eternidade, por toda a eternidade. Não teve início e jamais terá fim. E como a Bíblia nos diz, céus e terra passarão, mas a palavra permanecerá para sempre. O verbo permanecerá
para sempre. Que coisa maravilhosa, irmãos. Essa é a eternidade de Jesus. Jesus não é fruto do acaso. Jesus não entrou no tempo e na história de bobeira. Caiu de paraquedas no tempo e na história. Ele sempre foi a palavra de Deus. Ele sempre foi o verbo de Deus. Ele sempre foi o Todo-Poderoso para criar, sustentar, conduzir e salvar pecadores. Irmãos, nós, além de nós sermos criaturas de Deus, então só o fato de sermos criatura já diz muito a nosso respeito, porque nós não somos Deus. Então já nos coloca num patamar bem abaixo de Deus. Além de sermos criaturas, nós somos pecadores. E isso nos faz completamente limitados em todas as áreas das nossas vidas. Por isso precisávamos que o Deus eterno viesse até nós por meio de Jesus. O Deus, o verbo vivo de Deus, que existe desde sempre e existirá para sempre, precisou vir a nós por meio de Jesus. E que privilégio nosso, irmãos, que privilégio nosso. Jesus sendo eternamente Deus, tendo toda a autoridade e poder, por pura graça e de acordo com os seus propósitos eternos, deu início no tempo e no espaço, trazendo vida à humanidade, trazendo vida a nós. Ele era, Ele é e será eternamente Deus, mas por sua graça, Ele deu início no tempo e no espaço, trazendo vida a nós, com um único propósito, a sua glória, a sua própria glória. Nós existimos para a glória de Deus. E aí eu respondo a pergunta que eu fiz no início, que o nascimento de Jesus, aliás, a implicação que eu fiz no início, de que o nascimento de Jesus deve não só ser importante a nós uma vez no ano, mas todos os dias de nossas vidas. E aqui o nascimento de Jesus muda algo muito importante para nós. Olhando para a eternidade de Jesus, nós percebemos que porque Jesus nasceu, nós temos uma coisa muito importante: sentido na vida. O sentido da vida. Talvez, meu irmão, minha irmã, você tenha passado as últimas semanas, meses, ou até anos de sua vida, pensando que a sua vida não tem sentido. Ou se você não pensa que a sua vida não tem sentido, você pelo menos pensa que não faz sentido viver. Ou não, no mínimo, talvez você não entendeu ainda o real sentido da vida. Mas olha que coisa maravilhosa. Numa simples reflexão de Natal, nós podemos entender que o verdadeiro sentido da vida não são circunstâncias, não é a nossa situação ou a nossa condição, é uma pessoa, e a pessoa bendita de Jesus. Jesus é o verdadeiro sentido da nossa existência. Nós existimos por causa de Jesus. Nós existimos para adorar a Jesus. Nós existimos para a glória de Jesus. A nossa vida é inteira entregue e rendida a Jesus. Por isso que muitas pessoas vivem buscando o verdadeiro sentido da vida, em diversas áreas, na estética, na beleza, no dinheiro, no trabalho. Tudo isso, irmãos, não é pecado. Mas quando se torna o alvo e o objetivo do sentido da nossa vida, se torna pecado, e pecado de idolatria. Mas o verdadeiro sentido da vida é Jesus. É a pessoa bendita de Jesus. Não havia nada na existência humana. A Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia. Então Deus, por meio do verbo, por meio de Jesus,
por meio da palavra eterna, trouxe à existência todas as coisas e nos criou para a sua glória. A terra era sem forma e vazia, e Deus, por sua graça, por meio do Verbo eterno, trouxe à existência todas as coisas e nos criou para a sua glória. Nós somos criados para a glória de Deus. E sabe o que mais me impacta nisso? Que deve nos alegrar todos os dias, além de saber que o verdadeiro sentido da nossa vida não é uma condição ou um estado nosso, mas é uma pessoa, e a pessoa de Jesus. O que mais deve fazer parte da nossa vida diária e nos alegrar no nosso dia a dia é que nós fazemos parte de um propósito, mas não um propósito pontual, um propósito eterno de um Deus eterno. Nós não fomos criados por acaso. Deus, antes da fundação do mundo, já tinha um propósito e um plano perfeito do qual nós fazíamos parte. Antes da fundação do mundo, nós fazíamos parte do propósito do Deus eterno. Entende? Que não é do propósito de um time que começou há 1 ano ou 2 anos, não é do propósito de uma empresa que olhou para nós hoje e viu um potencial. Não, é o Deus eterno, nos seus propósitos eternos, nos inseriu na sua história, por sua graça. Nossa vida não é fruto do acaso ou de algum deslize que aconteceu no decorrer da história. Nós fazemos parte do plano eterno do Deus eterno. Isso tem que encher o nosso coração todos os dias. Jesus não foi o plano B de Deus. Aquele plano de Deus que depois de tentar tudo, depois de que tudo deu errado, vou enviar Jesus porque é a última opção. Não. Jesus foi o único plano de Deus para salvar a humanidade. Já estava proposto antes da fundação do mundo. E Jesus, vindo a nós, revelou esse plano eterno de Deus. E por isso, nós podemos confiar e descansar no Senhor, na pessoa de Jesus, e ter convicção de que o único e verdadeiro sentido e propósito da vida é o próprio Jesus. E o Natal revela isso a nós, irmãos. Somente porque um menino nasceu, porque o Verbo se fez carne e habitou entre nós, é que as nossas vidas têm sentido. Se nós não entendemos essa verdade, a nossa vida vai passar despercebida e completamente sem sentido. E se você não entendia, ou não sabia responder a outros ou a si mesmo, o verdadeiro sentido da sua existência é ficar certo de que nós fazemos parte de uma história eterna, escrita por Deus antes da fundação do mundo, e que fomos criados para Jesus e para a sua glória, e isso só foi possível porque Deus enviou o seu Filho, porque um menino nasceu, ele veio, porque Jesus nasceu e viveu em forma humana. Nós podemos abrir mão das nossas limitações, das nossas fraquezas e confiar e desfrutar dos benefícios da eternidade do nosso Mestre e Senhor Jesus. A eternidade de Jesus, ela precisa ser real todos os dias de nossas vidas. Jesus não é eterno só no dia 25 de dezembro. De eternidade a eternidade, Ele é Deus. Essa verdade precisa fazer parte do nosso dia a dia. Essa verdade precisa entrar na nossa vida no momento em que nós olhamos para nós e dizemos: estamos fracos. É verdade, mas o Deus eterno me inseriu na sua história. O Deus eterno quis me criar para a sua glória, me sustentou e me sustentará até o fim. Nós precisamos nos alegrar com a eternidade de Jesus. Outra característica que nos é apresentada aqui no texto é que Jesus é a luz que dissipa as trevas. Versículo de 4 a 9
diz: nele estava a vida. Eu vou ler só o versículo 4 e o 5. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Aqui nós vemos João apresentando Jesus agora como a luz que acaba com as trevas. João primeiro apresenta Jesus como o Verbo poderoso e eterno, e agora ele apresenta Jesus como a luz que acaba com as trevas. E mais uma vez, João faz um link com o princípio da história, com o capítulo 1 de Gênesis. Lá, a terra era sem forma e vazia, e estava coberta pelas trevas, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Então, no capítulo 1, versículo 3 de Gênesis, disse Deus: haja luz, e houve luz. E quando houve luz, em meio ao caos e às trevas na criação, Deus viu que a luz era boa, e separou a luz das trevas. E o interessante aqui, irmãos, é que aquela luz do versículo 3 do capítulo 1 de Gênesis não era o sol, a lua ou nenhum dos outros luminares, porque esses luminares foram criados somente no quarto dia, do versículo 14 a 19. Essa luz que trouxe ordem em meio ao caos das trevas, quando Jesus disse: haja luz, é o próprio Jesus. É o mesmo verbo vivo, palavra viva. Haja luz, a palavra de Deus viva na criação estava trazendo luz em meio a um caos de trevas. A mesma luz que João apresenta aqui como a luz que brilha nas trevas, de quem João Batista deu testemunho da luz para que os homens crescem nele. E que Paulo também falou a respeito dessa luz, em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 3. E lá Paulo diz que ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo Jesus. Paulo estava dizendo, quando foi dito lá, haja luz, ele mesmo brilhou nos nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. A mesma luz que dissipou o caos e as trevas da criação, no capítulo 1 de Gênesis, versículo 3, é a luz que João apresenta a nós, aos seus ouvintes e a nós, como a luz que dissipa todas as trevas. E aqui no Evangelho de João, em toda a Bíblia, a luz representa a vida e as trevas a morte. E o que João está dizendo aqui, enfatizando aqui, é que a luz não só dissipou as trevas, deu vida, trouxe ordem ao caos, mas ela continua dissipando as trevas, continua dando vida e continua trazendo ordem ao caos ainda hoje, nesse mundo mergulhado nas trevas do pecado, no qual nós vivemos. O mesmo verbo que criou em Gênesis capítulo 1, e a mesma luz que brilhou em Gênesis capítulo 1, e dissipou as trevas e o caos, é o mesmo Jesus que João está apresentando aqui, dizendo que ele continua dissipando caos e trevas ainda hoje. Então, irmãos, o nascimento de Jesus nos mostra diariamente que nós fomos iluminados em meio a um poço escuro de trevas por causa do pecado. Porque Jesus nasceu, nós fomos iluminados. É o que Isaías capítulo 9, eu acho que versículo 1 ou 2 vai dizer: o povo que estava em trevas viu uma grande luz. Que luz era essa? O próprio Cristo.
Imaginem se nós estivéssemos dentro de uma sala escura, sem enxergar nada diante dos nossos olhos, seja por algumas horas ou por dias ali. Mas imagine que uma pequena vela, uma pequenininha, fosse acesa ali dentro. Nós íamos enxergar tudo à nossa volta, porque a luz daquela pequena vela dissiparia toda a escuridão que estava dentro daquela sala. Da mesma forma aconteceu na história quando Jesus nasceu. Ele veio como uma pequena vela, poderosa e cheia de luz, que resplandeceu nas trevas do mundo e nos nossos corações que estavam mergulhados no pecado. O mundo estava mergulhado no pecado. O mundo rejeitou ao próprio Deus na pessoa de Jesus. Os nossos corações estavam mergulhados no pecado, rejeitando a Deus, em oposição a Deus. E aí entra Jesus na história. Aquela fagulha de luz, iluminando todas, dissipando todas as trevas que estavam à nossa volta. Deus trouxe ordem ao caos na criação, por meio da luz, que é o Cristo. E Adão e Eva, antes da queda, bebiam diretamente dessa fonte de luz e vida. Adão e Eva desfrutavam da vida plena e da luz completa antes da queda. Mas eles pecaram e foram desligados dessa fonte de vida e luz, e lançados à morte e às trevas por causa do pecado. Sofreram consequências terríveis, foram resgatados pelo Cordeiro, mas ainda ficaram desligados da fonte de vida e luz que é Cristo. E essa é a condição de toda a humanidade. O apóstolo Paulo diz isso em Romanos capítulo 3, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, estão separados da luz da glória de Deus. O pecado nos lançou nas mais densas trevas, das quais nós jamais poderíamos sair pelos nossos próprios esforços. Estávamos distantes da vida e cegos para a luz. Contudo, quando acontece o Natal e quando nós celebramos o Natal, o mundo que estava em trevas viu uma grande luz. Cristo veio ao mundo, viveu entre nós em forma humana, pagou a nossa dívida do pecado na cruz e ressuscitou, vencendo quem? A morte e as trevas do pecado. E ainda tornou possível a nós sermos ligados de novo na verdadeira fonte de vida e luz. É o que Paulo diz em Colossenses capítulo 1, versículo 13 e 14. Ele diz que Jesus nos resgatou das trevas, nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Nós estávamos nas trevas do pecado, nós estávamos afundados no calabouço do pecado, não havia uma fagulha de luz sobre nós, mas Jesus, por sua vinda, por sua vida, por sua morte, ressurreição e ascensão, venceu a morte e o pecado, acendeu sobre nós a luz da vida e nos resgatou das trevas e nos levou à verdadeira luz. Jesus é a única pessoa que poderia evitar que a nossa vida se convertesse em um caos. E se andarmos entregues às nossas próprias forças, vivendo as nossas paixões, os nossos desejos, estaremos fadados às trevas. O nosso coração, como diz Gênesis capítulo 6, versículo 5, o nosso coração é inclinado sempre, o nosso coração e a nossa mente é inclinado sempre e somente para o mal, sempre e somente para as trevas. E se andarmos de acordo com os desejos do nosso coração, nós vamos cair sempre lá, nas trevas.
Mas quando Jesus aparece em nossas vidas, brilha sobre nós a maravilhosa luz de Cristo, nos resgatando das trevas do pecado. A luz que Jesus traz a nós é algo que nos mostra as coisas como elas realmente são. Porque quando nós estamos nas trevas, nós não conseguimos enxergar as coisas com clareza. Então nós passamos a viver algumas farsas e algumas ilusões nas nossas vidas. Mas Jesus, Ele tira as nossas máscaras, Ele arranca os nossos disfarces por causa da sua luz. E mostra as coisas a nós como elas realmente são. Nós vemos tudo de acordo com a nossa nudez, vemos com clareza, vemos como elas são. Por isso, os homens odeiam a verdade, porque a verdade é como a luz que clareia os olhos doentes. Eu acho interessante esse texto de João, capítulo 3, versículo 19 a 21, que diz assim: Este é o julgamento, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz. Por quê? Porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade que vem para a luz, mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Os homens odeiam a verdade, porque a verdade vai mostrar quem eles realmente são. E só pode amar a verdade aqueles que foram iluminados pela luz de Cristo, pela luz do Evangelho. Nós não amamos a verdade porque somos perfeitos, porque a verdade em mim e em qualquer um de nós aponta os nossos defeitos. Diante da verdade eu vejo a nudez da minha alma. Diante da verdade eu vejo as fraquezas do meu coração. Diante da verdade os meus pecados são expostos. Mas eu amo a verdade, por causa que a luz de Cristo brilhou na minha vida e no meu coração. E eu sei que só é possível caminhar na luz se caminharmos pela verdade. Nós precisamos amar a verdade, irmãos. Nós precisamos derramar o nosso coração diante da verdade. Nós precisamos submeter as nossas vidas diante da verdade. Porque de fato a verdade é a luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Mas ele também disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. É o mesmo. A mesma pessoa, agindo de diversas maneiras na nossa vida. Agora, mesmo diante da luz de Cristo, o mundo não o reconheceu. O versículo 10 vai dizer que ele veio para o mundo, ele estava no mundo, mas o mundo não o reconheceu. Veio para os seus, mas os seus não o receberam. E nós estávamos no pecado, nas trevas e na morte. E Jesus nasceu, e a luz do mundo veio a nós. E nós tivemos a certeza de que quem nele crê, jamais andará em trevas. Jesus é a luz que brilhou nos nossos corações, nos resgatando das trevas e nos levando para o seu reino, para o reino do seu Filho amado. E ainda, uma terceira característica apresentada aqui, é a graça de Jesus ao se tornar homem como nós. Versículo 14 e versículo 17 e 18. Diz assim, aquele que a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como a do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Aí versículo 17, pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. E aqui, João chega no ápice, chega no topo da sua mensagem.
do assunto que vai girar todo o seu evangelho, desde agora até o final, como eu disse na introdução, a deidade de Jesus. Então, alguns grupos daquela época, a deidade é a dupla natureza, natureza divina e natureza humana. Então, alguns grupos daquela época criam que deuses visitavam a terra disfarçados de homens. Outros, que Deus era uma energia. E outros, que Deus jamais poderia vir à terra, porque Deus é espírito. E na ideia deles, é que se Deus é espírito, o espírito significa pureza. Então, se ele viesse em forma humana, material, ele perderia a sua pureza, porque a matéria é impura e o espírito puro. Então, logo, se Deus viesse em forma humana, ele perderia a sua natureza pura, ele perderia a sua natureza divina. Então, vejam bem, até aqui, João já tinha falado de Jesus como o Verbo, que é a palavra eterna, que estava com Deus e era Deus no princípio, e como a luz que dissipa as trevas. Agora, no meio desse público que pensava a respeito de Deus dessa forma, João vai falar que esse Verbo eterno e que essa luz que dissipa as trevas se fez carne, se materializou e viveu entre nós em forma humana. Porém, sem perder a sua glória, sendo ele o próprio Deus. Por isso, Jesus se fez 100% homem, sendo ainda 100% Deus. E é interessante que em nenhum momento Jesus precisou deixar de ser Deus para ser homem, e em nenhum momento ele precisou deixar de ser homem para ser Deus. Porque somente ele, sendo perfeitamente Deus e perfeitamente homem, poderia viver uma vida humana perfeita, irrepreensível, sofrendo as mesmas tentações, sofrendo as mesmas dores, sofrendo os mesmos sofrimentos, o mesmo caos, porém sem pecado, porque ele se compadeceria das nossas dores. É o que Hebreus vai dizer, que nós não temos um sumo sacerdote que está distante de nós, porque ele se compadece das nossas dores, das nossas lutas, dos nossos sofrimentos, porque ele viveu todas elas, porém sem pecado. E só ele poderia viver dessa forma, nos dando pela graça a salvação que nós não merecíamos. A graça de Deus é manifesta nessa condição. Não merecíamos salvação, estávamos condenados ao inferno por causa do pecado. Ninguém poderia nos salvar, somente o próprio Deus poderia nos salvar, e ele o fez por meio de Jesus. Então João diz aqui, com todas as letras, que os seus olhos e os olhos dos seus companheiros de caminhada cristã haviam visto, ao vivo e a cores, o próprio Deus no meio da humanidade, através da pessoa de Jesus, né? Ele fala, vimos a sua glória, glória como a do unigênito vindo do Pai. Nós vimos a sua glória, ele esteve no nosso meio, ele estava conosco, nós comemos com ele, nós nos assentamos para ouvi-lo, ele nos corrigiu, ele nos exortou, ele nos consolou, ele estava entre nós, Deus estava entre nós, por meio da pessoa de Jesus. E aí João está conclamando, se vocês quiserem conhecer a Deus, é simples. Olhem para Jesus de Nazaré, porque nele está revelado o próprio Deus. Nele habita toda a plenitude de Deus. É só olhar para Jesus de Nazaré. João estava dizendo que a eternidade se submeteu ao tempo e ao espaço. João estava dizendo que o Criador estava vivendo em meio à criação. E o autor do drama da história e da vida, agora
se submete a viver a história e a vida intensamente, sentindo-a, palpando-a em todas as suas áreas. E o propósito da encarnação foi somente um: o resgate de pecadores como nós, por meio da sua infinita graça. Irmãos, o nascimento de Jesus nos mostra que a graça da encarnação de Cristo revela a nossa total pobreza e insuficiência para salvar a nós mesmos. Nós não somos capazes. Nós poderíamos ter todo o dinheiro do mundo, nós poderíamos ter todas as habilidades do mundo, nós poderíamos ser os melhores empresários, os mais habilidosos oradores, nós poderíamos ser tudo que nós olhamos e vemos que realmente é bom. Nós éramos pobres para nos salvar, nós não conseguiríamos nos salvar. E a encarnação de Jesus revela isso a nós todos os dias. Todos os dias nós devemos nos lembrar da nossa pobreza e da nossa insuficiência para salvar nós mesmos. Só que a encarnação de Jesus revela a graça exclusiva de Deus na salvação. Ou seja, se não fosse pela graça de Deus ao enviar Jesus, nós jamais poderíamos ser salvos. Pensa que loucura. Não é como comprar um carro. Se eu não comprar um Gol, eu compro um Uno. Se eu não comprar um Uno, eu compro um Palio. Se eu não comprar nenhum dos dois, eu compro uma moto. A salvação não. Se Jesus não viesse entre nós para nos resgatar das trevas e nos levar à luz, nós jamais poderíamos ser salvos. Jamais. Não tinha um plano B. Não tinha uma segunda opção. Poderíamos ganhar o mundo inteiro, que perderíamos a nossa alma. Porque sem Jesus é impossível que haja resgate e salvação. Jesus veio a nós em forma humana, porque nós nunca poderíamos alcançar salvação na força do nosso braço. E a Bíblia diz que o mundo ingrato não reconheceu e nem recebeu a Jesus. Mas o que me impacta aqui nesse texto é que depois que João relata que Jesus veio, estava no mundo, o mundo não reconheceu, veio para os seus não receberam, aí ele fala: mas o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e nós vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Diante de um mundo ingrato, hostil, pecador, mergulhado nas trevas, a graça de Jesus é manifesta na encarnação. Ainda assim ele veio. Ele sabia que o mundo ia hostilizá-lo. Ele sabia que o mundo ia rejeitá-lo, mas ainda assim o Verbo se faz carne e habita entre nós, cheio de graça e de verdade, para manifestar e revelar a glória. E nós vimos a sua glória, a glória única, como a do único Filho vindo do Pai. Seria impossível ter acesso à graça, à verdade e a Deus sem o conhecimento de Cristo. Versículo 14 vai dizer que ele veio cheio de graça e de verdade. Então nós só tivemos acesso à graça pelo conhecimento de Cristo. Versículo 17 vai dizer que a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus. Nós só temos acesso à graça e à verdade por meio de Jesus. E o versículo 18 vai dizer que ninguém jamais viu a Deus. Isso aqui impactava os judeus, porque no Antigo Testamento, se eu não me engano, capítulo 33 de Êxodo,
Moisés, naquele relacionamento com Deus, Senhor, deixa-me ver a tua face, olha, eu vou passar de costa, e você vai ver só as minhas costas, porque se você ver a minha face, você morre. Ninguém pode ver a minha face e ficar vivo. Nossa, mas por meio de Jesus, o versículo 18 diz, ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Nós temos uma revelação de Deus maior do que Moisés teve, porque nós temos Cristo entre nós. Moisés cria que Cristo viria sim, mas nós o temos entre nós. Ele revelou a glória do Pai no nosso meio, na sua encarnação, e tornou o Pai conhecido. Graça, verdade e glória nos foram manifestos, porque Jesus nasceu e viveu entre nós. E o Rei Jesus está entre nós, irmãos. Por isso, nós temos motivos de sobra para celebrar essa verdade, para celebrar o Natal. Ele veio revelar Deus aos homens, e ele não veio revelar de forma intelectual e filosófica, ele veio revelar de forma tal que a mente mais simples pudesse conhecer a Deus na mesma intimidade e na mesma intensidade que a mente de um filósofo. Tanto a pessoa mais simples quanto mais estudado pode conhecer a Deus na mesma intensidade por causa de Jesus. Que possamos nos alegrar com a dádiva do nascimento de Jesus, não só na data do Natal, mas todos os dias de nossas vidas. E eu falei no início sobre o nascimento do Pedro, da alegria que eu senti, e eu espero que daqui para frente eu continue tendo alegria pela vida do Pedro no meio de nós. Mas eu ainda sei que um dia ela pode acabar por algum motivo, alguma decepção, alguma frustração. Só que a alegria maior eu espero sentir daqui para frente na minha vida com relação ao Pedro, é vê-lo nascer de novo. O meu desejo e a minha vontade é sentir a alegria que perdura para sempre, não só por um momento, como foi no dia 19 de dezembro de 2018, mas se um dia o Senhor o salvar e o meu filho nascer de novo, for iluminado pela verdadeira luz, entender que foi inserido num propósito eterno do Deus eterno, entender que graça, verdade e glória são manifestos a nós por meio de Jesus. Mas independente de ter alegria pelo nascimento dele, ou o novo nascimento dele ou não, nós devemos nos alegrar diariamente com o nascimento de Jesus, porque ele nunca nos decepcionará, e o que ele fez por nós permanecerá por toda a eternidade. Portanto, que não percamos em nosso dia a dia o brilho da graça de Deus manifesto a nós por meio de Cristo. Alegremos-nos hoje e sempre com o nascimento do nosso Salvador. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. E diante disso nós podemos desejar uns aos outros Feliz Natal. Jesus nasceu e está entre nós. Oremos ao Senhor. Pai, nós te agradecemos. Te agradecemos por tua bondade, misericórdia e compaixão conosco. Te agradecemos porque celebramos o teu nascimento, o nascimento do teu filho, mas celebramos conscientes de que ele tem implicações diretas na nossa vida diária. Deus, ajuda-nos a nos alegrarmos com o verdadeiro sentido da vida, com o verdadeiro sentido da existência, que é Jesus. Ajuda-nos, ó Deus, a enxergarmos nos momentos de caos e trevas, que Ele continua sendo a luz que dissipa as trevas e põe ordem ao caos ainda hoje. Ajuda-nos quando a nossa força estiver pouca, a enxergar que a graça, que vai além das nossas forças, continua conosco, hoje e por toda a eternidade. Porque um menino nos nasceu, um filho
se nos deu, nós podemos nos alegrar com o verdadeiro sentido do Natal. Que a tua palavra seja guardada no nosso coração e que nos alegremos na tua pessoa, em nome de Jesus. Amém.